Eu não sei como tem sido a sua semana, eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas eu confesso para você que, mesmo se eu soubesse, eu não poderia fazer muita coisa. Orar ao Senhor, nós podemos orar em qualquer lugar, adorar ao Senhor, nós vivemos para isso. Mas esse é um momento muito especial em que nós fazemos isso de forma coletiva, como corpo, como família. Eu queria convidá-lo a se colocar de pé. Se você se sentir à vontade, eu queria convidá-lo a fechar os teus olhos. Que não seja mais uma vinda à sua igreja, que não seja por costume, que não seja uma obrigação, mas que nesses momentos você possa prestar ao Senhor uma adoração coletiva de todo o teu coração. Que nada possa entristecer o teu coração, que nenhuma preocupação possa atrapalhar esse momento. Que juntos nós possamos fazer aquilo que viemos fazer, que é celebrar ao Senhor, declarar a grandeza do Senhor, declarar o senhorio do Senhor sobre nós. Que você possa cantar essa canção em forma de oração ao Senhor, para que nós viemos aqui adorar ao Senhor. Totalmente amável.
Vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para mostrar-te, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Jesus aqui, Senhor. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh
te louvarei, Senhor, pra sempre. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. E o que eu vou falar aqui nesta noite é algo muito importante, algo fundamental para a sua vida. Eu gostaria que você ouvisse com atenção, prestasse muita atenção e pudesse aplicar na sua vida, porque a palavra de hoje pode transformar a sua vida, pode trazer um novo momento, um novo norte para você. E quem sabe você veio sem nenhuma expectativa, veio porque não tinha muita coisa a fazer, então resolveu vir, mas saia daqui realmente com algo transformador para você. E eu tenho certeza que isso pode acontecer se você ouvir com atenção e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Então abra seu coração, abra sua mente para aquilo que Deus tem falado na sua vida nesta noite. Eu tenho certeza que é algo fundamental para você. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E depois os versos 11 a 13 do capítulo 4. Filipenses 3 diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 11 até o 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre ousadia espiritual. Eu quero começar citando uma frase de um homem chamado Geraldo May, que em 1988 ele escreveu um livro chamado Vício e Graça. E ele diz o seguinte, uma coisa muito importante, que na verdade seria quase que um resumo daquilo que eu vou falar aqui. Diz assim: a insatisfação é o dom mais precioso que nós temos. É a fonte da nossa paixão, da nossa criatividade e da nossa busca por Deus. Tudo o que há de melhor na vida vem de nossos anseios humanos, da nossa insatisfação. E na verdade, meus irmãos, é isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. E o que eu quero compartilhar com você sobre a ousadia espiritual. E sabe por que nós precisamos dessa ousadia espiritual? Nós precisamos dessa ousadia para nós sairmos da rotina do nosso dia a dia e participar ativamente das coisas sobrenaturais de Deus. Talvez você, olhando para a sua própria vida, fazendo um retrospecto de algumas semanas, talvez alguns meses, talvez até anos, você talvez chegue à conclusão que há algum tempo você não participa, ou você não percebe na sua própria vida as coisas sobrenaturais de Deus para você, ou na sua vida. Talvez você olhando assim e falando: poxa vida, eu realmente não tenho participado, ou não tenho percebido a presença sobrenatural, as coisas sobrenaturais de Deus acontecendo em minha vida. E provavelmente, meus irmãos, isso tem acontecido em função da falta dessa ousadia espiritual, por viver na acomodação. E a Bíblia nos fala, lá no Salmo 60, que em Deus nós faremos proezas, ou seja, nós participaremos de fato das coisas sobrenaturais de Deus. E é a ousadia espiritual que vai nos conduzir à mesma experiência que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu esse texto. Quando ele finalizou dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, tanto falando da fartura quanto da necessidade. E ele conclui dizendo: todas as coisas eu posso, mas em Jesus, naquele que me fortalece. Há outras pessoas também que experimentaram essa ousadia. O rei Josafá foi um deles. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, está escrito assim: ele tornou-se ousado, falando do rei, ele tornou-se ousado para seguir os caminhos do Senhor. Retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. E nós só conhecemos esse homem como um homem que foi temente a Deus, porque ele ousou em fazer algo. Quando o povo estava adorando a deuses, quando o povo estava adorando até os postes ídolos, que haviam muitos espalhados pela cidade, esse homem ousou. E ele foi lá, mandou retirar esses postes, porque ele teve ousadia espiritual. Então não é dessa ousadia que nós precisamos, para continuarmos firmes. Mesmo quando nós estamos andando no vale da sombra da morte, quando diz o Salmo 23, mesmo quando nós podemos perceber que a terra é lançada no meio dos mares, como diz lá o Salmo 46, ou mesmo quando
a figueira não floresce, e nem dá fruto na vide, como o profeta diz, mesmo assim, nós podemos experimentar essa ousadia espiritual. Mas como nós podemos então ser, de fato, ousados espiritualmente falando? Ser ousado espiritualmente, meus irmãos, é não parar diante das dificuldades que a vida nos propõe. Olha só o que diz Filipenses mais uma vez: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda a situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o servo de Deus, quando o crente acorda para a realidade de que ele precisa ser ousado espiritualmente, nada pode ser obstáculo para a concretização do projeto de Deus na sua vida e através da sua vida. E é preciso então essa ousadia, essa determinação, ação, é preciso essa persistência. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no último verso, penúltimo verso, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Meus irmãos, então é preciso essa constância para desenvolver-se espiritualmente e útil para Deus, para servir ao Senhor. E quando se fala então nessa ousadia espiritual, eu preciso entender que isso evoca de cada um de nós uma parceria entre Deus e nós. Por isso o próprio Jesus diz: ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa é uma parceria entre Deus e nós. Então, se você se sente desanimado, sem coragem, talvez hoje abatido, alguns dias abatido, olha, presta atenção no que a Bíblia diz. 1 Coríntios 16 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo também fala com o jovem Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, meu irmão, esse espírito de desânimo, de abatimento, não vem de Deus, não é de Deus, e cabe a você livrar-se dele. Sabe, meus irmãos, os dias nunca são iguais. Tem dias bons e dias maus, a Bíblia fala sobre isso. Tem dias de riso e tem dias de choro, tem dias de alegria e tem dias de tristeza, mas você não pode deixar-se dominar por esse abatimento, só porque está num dia mau. Então você precisa exercitar essa prática da ousadia através da fé, que é manter-se de forma corajosa diante das pressões e diante dos desafios que a própria vida nos impõe. E que às vezes nós não temos como fugir dessas pressões, não temos como fugir desses desafios. Nós somos colocados frente a frente com essas pressões, com esses desafios. E aí você olhando para a Bíblia, você vai ver que em todo o tempo, Deus sempre exercitou e mandou que o povo dele tivesse coragem, tivesse ânimo. Qual foi a palavra de Deus para Josué, quando Josué teve que dirigir todo o povo? Ser forte e corajoso, ânimo, vai em frente, eu estou com você. Jesus também, quando curava, ele sempre animava aquela pessoa, porque aquela pessoa, além da deficiência física, também, ele tinha problemas emocionais, e Jesus então animava aquela pessoa. Jesus animou os discípulos também, diz: ó, nesse mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão caminhar comigo. Então é preciso, meus irmãos, dessa ousadia para ser cristão, na verdade. A Bíblia diz até que o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado, é alcançado com esforço. Então ser cristão é ser ousado, é ser determinado, é não se entregar ao desânimo. E a Bíblia nos chama para fazer algumas declarações de fé. Há uma delas, formidável, em Hebreus, capítulo 4, que diz assim: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nossas fraquezas. E lá no Salmo 113 também a Bíblia diz que Deus levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. A Bíblia está recheada de pessoas que foram ousadas espiritualmente, que caminharam com Deus. Abraão, por exemplo. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para o maior projeto da sua vida. Nessa idade, meus irmãos, muitos de nós já parou ou está pensando em parar. Nessa idade nós pensamos que já fizemos tudo que teríamos que fazer, ou tudo que devíamos ter feito.
Mas foi nessa idade que Abraão tinha sonhos. Nessa idade Abraão tinha projetos. Nessa idade ele tinha alvos a alcançar. Ele estava determinado. A idade não foi impedimento para Abraão. E o fato também de ele não saber para onde ia também não foi impedimento, porque ele sabia que ia com Deus. A fé de Abraão o levou a ser usado. O escritor de Hebreus fala sobre isso, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O apóstolo Paulo também, depois daquele encontro com Jesus, no caminho de Damasco, se tornou um proclamador incansável, sem recursos financeiros, com uma equipe muito reduzida, com perseguição. Ele fundou igrejas, ele pastoreou pessoas, ele passou por um naufrágio, ele passou por prisões, ele passou por açoites, escreveu orientações na Bíblia que são fundamentos para a prática cristã nossa hoje. Tudo isso, meus irmãos, em função da ousadia desse homem, em função do amor desse homem. Jabes, que eu preguei há algum tempo, uma quarta-feira dessas também, outro homem ousado. Durante anos e anos, a Bíblia vai relatando pessoas ali que nasciam, casavam, mantinham as suas propriedades herdadas e morriam da mesma forma. Mas Jabes, cujo nome ele era um peso, porque significava tristeza, ele não aceitou o destino que o seu próprio nome indicava, mas desejou mais, buscou mais, correu atrás de mais e encontrou mais. E ele fez aquela oração simples: ah, Senhor, abençoa-me, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, livrando-me de males, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia conclui dizendo: Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Há um livro muito conhecido que talvez alguns de vocês já leram, ouviram vídeo sobre esse livro, lançado aí já há algum tempo, mais de 10 anos pelo menos. Quem mexeu no meu queixo, esse livro. Ele conta a história de 4 personagens, 2 ratinhos e 2 duendes. E eles viviam num labirinto, esses 4 personagens. E todos os dias eles iam no mesmo lugar para comer queijo. E essa era a rotina deles. Saíam de casa, calçavam seus sapatos, ia para o labirinto, lá num posto, e comia o queijo que tinha lá. Mas num dia aquele queijo acabou. Mas eles vão lá naquele mesmo lugar e não encontram mais aquele queijo. E 2 deles, 2 ratinhos, imediatamente saem do labirinto procurando outros queijos para explorar. Os outros 2 continuam no mesmo lugar, indo no mesmo lugar, procurando queijo onde não havia mais queijo. Até que um deles também resolve sair em busca de novo queijo, aventurar e não ficar ali naquela acomodação. Mas os 4 personagens, ele continua ali no mesmo lugar, na esperança de encontrar o queijo onde não havia mais queijo. Ou seja, se acomoda. Mas essa história, embora sendo fictícia, ela nos ensina muitas coisas. Que há pessoas aguardando a solução, ou as coisas melhorarem, mas sem fazer nada, acomodado. Mas se você quer vencer, ouse. Não fique acomodado naquilo que você é, naquilo que você já conquistou, naquilo que você já alcançou. Não fique parado, meu irmão, diante das dificuldades, das pressões. Junto com Deus, você pode reescrever a sua história novamente. Não fique conformado com aquilo que você já recebeu como herança material, como herança espiritual, como herança intelectual ou herança moral. Trabalhe você mesmo para deixar a sua própria herança moral, sua própria herança intelectual, espiritual e até mesmo material. Eu lembro de outra história também de Moisés. Moisés, depois de ter fugido ali do Egito, foi para o deserto. Ali ele casou, passou a trabalhar com o seu sogro, sendo pastor de ovelhas do seu sogro. Mas Deus, meus irmãos, tinha algo muito especial para ele, muito maior do que pastor de ovelhas para ele. E ele então aceitou aquele desafio de Deus e se tornou o maior líder do povo de Deus daquela época. E quando você então não se acomoda, Deus age em seu favor. Então não se acomode naquilo que Deus já colocou nas suas mãos, ao seu ministério. Deus quer realizar muito mais coisas através de você, na sua vida. Não se acomode se você vê sua família desfalecendo. Deus quer realizar coisas boas na sua família. E quer usar você para realizar essas coisas boas. Não se acomode também, talvez, no seu emprego. Você pode fazer muito mais no seu trabalho. Na verdade, as empresas buscam até funcionários muito mais, não apenas eficientes, né, que fazem a coisa certa, mas eficazes, que fazem um pouco a mais. Então você precisa não se acomodar. Talvez tenha reclamado muito do seu trabalho. Pare de reclamar. Pare de reclamar do salário. Trabalhe. Faça outras coisas.
Na verdade, a reclamação só traz fadiga, só traz cansaço, traz até mesmo doença. Se é necessário, estude mais, se prepare mais, faça um novo curso, retome aquele que você parou. Então, prepare-se para ser um melhor profissional. Tudo isso, meus irmãos, é sendo ousados. Sendo ousados. Como a frase que eu disse no início desse Geraldo Meire, desse livro, dizia: a insatisfação é o dom mais precioso que nós temos. Só os insatisfeitos ousam. Portanto, tenha ousadia e tenha um bom ânimo, porque Deus está com você o tempo todo, Ele vai caminhar com você. Não se sente na cadeira da acomodação. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui: não parar diante das dificuldades, diante das pressões que a vida lhe impõe, mas seja ousado espiritualmente. Mas também, em segundo lugar, meus irmãos, ser ousado espiritual é ter alvos na vida. Filipenses 3, versos 13 e 14, vamos ler juntos? Irmãos, não penso... esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O estabelecimento de alvos é muito importante para que nós tenhamos uma direção clara, objetiva, para que saibamos onde queremos chegar, senão nós vamos caminhar sem direção. Hoje os meios de comunicações, eles conseguem formar opiniões, influenciar muitas pessoas. Naquilo que você vai comprar, eles dizem o que você deve comprar, eles dizem o que você deve comer, eles dizem onde você deve passear. E por isso, meus irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos querendo. Precisamos ter uma consciência clara daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos querendo. Precisamos então saber quais são os alvos da nossa vida, saber onde nós queremos chegar. Paulo aqui, diz o texto aqui, que ele admitia que ainda não tinha alcançado o seu alvo. Ele faz essa confissão, mas ele completa: uma coisa eu faço. Era a consciência de que ele sabia onde ele queria chegar. Ele não ficou com a mente dividida. E sabe o que é a mente dividida? Aquilo que Tiago diz lá, quando você pede sabedoria, você fica com a mente dividida, fica em dúvidas, ora para lá, ora para cá. Não, ele não ficou dessa forma. Paulo agia dessa forma. Ele não permitia que coisa alguma viesse dividir ou dominar a sua mente, tirar do alvo, tirar daquilo que Deus tinha para ele. E aqui é interessante que 2 segredos Paulo aplica aqui, ou indica, para que nós possamos atingir o alvo. O primeiro deles, assim, é avançar. Diz assim: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás. Ou seja, não é que ele esquece o passado, ele aprende com o passado, mas o passado não serve mais para aquele momento. E avançando para que estão adiante de mim, ou seja, avançar é prosseguir. Esse é o segredo de Paulo. Ele fala assim de um ato contínuo, de alguma coisa que deve fazer parte da nossa vida o tempo todo. Não é uma atitude isolada que você faz apenas uma vez e deixa o resto da vida sem fazer, não. É algo contínuo, que todos os dias. Ele reconhecia então que ele não havia alcançado, mas ele prosseguia. Ele prosseguia com vontade de alcançar. Ele tinha um alvo. E aí, só não alcança esse alvo quando entra na acomodação. E muitas vezes nós somos tentados a deixar as coisas como estão. Tá bom, mas o desafio de Deus para mim e para você é ter alvos. É buscar coisas novas de Deus. Às vezes nós nos contentamos com algumas coisas, enquanto Deus quer nos dar mais. Deus quer proporcionar mais bênção, mais algo, mais coisas novas para nós. Então esse é o primeiro segredo de Paulo, ele avançava. O segundo segredo era perseverar. Ele perseverava. Filipenses 3, verso 13, assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se queremos alcançar os nossos alvos, meus irmãos, nós precisamos perseverar, nunca regredir, nunca voltar para trás. O próprio Jesus falou sobre isso: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não devemos, de fato, desprezar o passado de forma nenhuma, mas aprender com o passado, mas olhar para frente, olhar para aquilo que Deus tem para nós. Não ficar com aquele saudosismo das coisas que aconteceram no passado, que eram boas, e de fato talvez foram boas. Mas se você ficar preso nesse saudosismo, você não vai conseguir avançar. Aprenda com o passado, mas siga em frente, com esperança, com expectativa que Deus vai te dar. Então quais são os alvos que você tem para a sua vida hoje? Algumas coisas que você precisa fazer, mas que ainda não concluiu porque faltou estabelecer um alvo.
Talvez você pretenda se livrar de algum vício. Fixe uma data para colocar ponto final nisso. Talvez você pretende e precisa, por fim, um relacionamento complicado, pecaminoso. Bota uma data para terminar. Talvez você precisa, você pensa assim, eu quero ler a Bíblia neste ano, mas não começa. Põe uma data para começar. E põe uma data para encerrar. Fixe uma data, comece e termine. Talvez você tenha pensado, eu preciso me batizar, um dia eu vou me batizar. E esse dia nunca chega, já passaram alguns anos. Decida hoje, olha, eu vou me batizar, eu vou entrar nas águas batismais. Tome essa decisão, coloque alvo. Se você não colocar alvo, você vai ficar com saudosismo olhando as coisas do passado. E a verdade, meus irmãos, é que Deus nos chama para ter alvos claros, para prosseguir em frente, para ir em frente. E assim é a ousadia espiritual. Mas também uma terceira lição nesse texto aqui, que ser ousado espiritual é não ter medo de mudar quando é necessário. Filipenses 3,13, vou ler mais uma vez, diz assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. E depois tem um texto de Gênesis 31, quando Deus fala a Jacó, quando Jacó já havia passado alguns anos longe da sua família, e diz assim o texto, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O medo de mudar persegue muitas pessoas. E a vida de muitas pessoas está muito longe daquilo que querem. Mas, às vezes, não preferem mudar. Ficam na acomodação. Ficam agarrados a algumas situações, amargando, às vezes, alguma situação de dificuldade, e não mudam. Há uma história muito interessante sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele queria ser pintor, mas ele acabou sendo promotor de justiça. E como promotor de justiça, ele foi enviado para o interior, para trabalhar no interior de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. E lá nessa cidade ele acabou ficando entediado. E por causa desse tédio ele começou a escrever. E aos 36 anos ele publica o seu primeiro livro. E ele se tornou o maior escritor da literatura brasileira para crianças de todos os tempos. Ele queria ser pintor, mas foi promotor, mas foi como escritor que ele realizou seu grande sonho. Por quê? Porque ele ousou e não teve medo de mudar. Há muita gente, meus irmãos, talvez você seja um deles, uma delas, esperando a vida passar. Abraão, quando estava lá em Ur dos Caldeus, ele estava esperando a vida passar, muito longe daquilo que Deus tinha para ele. Mas ele estava tudo organizado, tudo bem arrumadinho, um homem rico, com a família, toda a vida estruturada, a sua casa ali, todas as coisas bem estruturadas. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Ele deixou tudo aquilo e seguiu a Deus, a voz de Deus. Então, se você está esperando a vida passar, eu quero lhe dizer que esse não é o projeto de Deus para você. Ele quer que você seja diferente, Ele quer fazer algo na sua vida, através da sua vida. Se você está indo mal, Ele quer que você vá bem. Se você está indo bem, Ele quer que você melhore muito mais. Mas não apenas fique vendo a vida passar. O profeta Amós, outro homem de Deus, levava uma vida dura, cuidando de bois, era boiadeiro. Mas Deus o chamou para uma mudança, de boiadeiro a profeta, uma mudança drástica. Mas ele aceitou o desafio de Deus. E foi um homem poderosamente usado por Deus, o profeta Amós. Então, se Deus está falando com você em alguma mudança, meu irmão, não tenha medo de mudar. Não importa a idade, não importa a condição, não fique aguardando apenas a aposentadoria, mas se Deus está te chamando, mude. Se envolva em algum projeto de Deus. Veja aquilo que precisa ser mudado na sua vida e mude. Veja os conceitos que você precisa mudar na sua vida e mude. Veja os hábitos que você precisam ser alterados e altere. As atitudes, mas faça isso quando Deus está chamando para a mudança. Mas também, meus irmãos, ser ousado espiritual. E essa é a mais importante de todas. É convidar Deus para fazer parte de toda a sua vida, não apenas de um momento, não apenas de uma área, mas de toda a sua vida. Filipenses 4,13, Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 40, verso 31, você pode ler comigo? Aqueles que esperam no Senhor, correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Uma das promessas de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, nunca nos abandonaria, em nenhum momento. E é a certeza dessa presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, que produz essa ousadia espiritual em nós. É a certeza dessa presença do Senhor em nossas vidas que nos capacita a vencer os obstáculos, que nos dá esperança, que nos aponta o caminho. Então, sem Jesus, sem a presença dEle, nós não podemos nada. Lá em João, capítulo 15, Jesus fala sobre isso. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Há um cântico antigo que diz assim: sem Cristo eu nada seria, sem Cristo eu nem sei andar, sem Cristo eu vagaria como um barquinho no imenso mar. Então é a presença do Senhor que nos encoraja, que nos dá vitalidade, que nos enche de esperança, de ânimo. Então é a presença de Deus que vai causar isso em você. Se você não tem a presença de Deus, você precisa clamar: Senhor, toma meu coração, toma minha vida, toma a direção da minha vida por completo. Não dê apenas uma parte, Ele não quer uma parte, Ele quer toda. Então foi essa esperança, meus irmãos, que encheu o coração dos primeiros cristãos. Tanto foi que lá em Atos 28 diz assim: depois de orarem, olha só, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ou seja, houve alguma coisa sobrenatural ali no meio deles. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ousadia espiritual, sobrenatural de Deus acontecendo. Então ouse crer assim na sua vida também. Porque só naquela época acontecia isso? Pode acontecer hoje na sua vida também. Então ouse, meu irmão, convidar Deus para fazer parte da sua vida, para tomar a direção da sua vida. E essa ousadia, ela não caminha sozinha. Ela é parceira da fé. Olha o que diz Efésios: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então, não é a religião que nos capacita, mas é termos acesso a Deus através da fé. E Deus quer caminhar conosco. E Ele está pronto a caminhar com você. Ele nunca se cansa nessa caminhada, o texto que nós lemos. E é até difícil imaginar alguém assim que não se cansa, porque nós cansamos, nós aborrecemos, nós nos frustramos. Mas Deus é forte o suficiente e nos fortalece. Ele só espera que nós esperemos nele, só isso. E se fizermos isso, a Bíblia diz que Ele renovará as nossas forças. Nos capacitará a correr sem cansar, a caminhar sem tropeçar. É o que a Bíblia nos diz aqui. E eu quero terminar, meus irmãos, essa reflexão desta noite, falando também de alguém que ousou crer diferente, que viveu no século XX, um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. É uma frase muito interessante. Eu quero terminar essa reflexão com essa frase dele. Diz assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteja, mas continue em frente de qualquer jeito. E que Deus nos abençoe cada um de nós, para que nós possamos, de fato, ter essa ousadia espiritual em todo o tempo e experimentar, em todos os momentos, as coisas sobrenaturais de Deus. Amém? Pois prazer maior não há.
queremos louvar e adorar somente a Ti, Jesus. E obrigado, Deus, porque o Senhor está perto de nós. Obrigado porque o Senhor nos capacita, nos dá direção, aponta o caminho. E agora, Deus, que nós queremos pedir também que a palavra desta noite, ó Deus, tenha vida em cada um de nós e frutifique nas nossas vidas, ó Deus, aplicando no nosso dia a dia, mas também, ó Deus, que frutifique através de nós, alcançando outras pessoas, ajudando outras pessoas a caminhar com o Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa, ó Deus, encontrar corações sedentos, ó Deus, o tempo todo. Não deixa, ó Deus, que Satanás venha tirar, minar essa palavra do nosso coração. Abençoe cada pessoa que está nesta noite aqui, ó Deus. Que o Senhor mesmo, ó Deus, cuide de cada uma delas. Onde elas forem, ó Deus, esta noite também, que a Tua presença seja com elas, ó Pai. E, ó Deus, e que a Tua boa mão, Deus, conduza cada um de nós, cada família, cada casamento, cada filho, para a honra e para a glória do Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.